Chegamos ao terceiro módulo sobre o protocolo de tratamento psicológico para obesidade e emagrecimento. Lá no índice eu conversei com vocês sobre o que seria abordado aqui brevemente, e esse módulo vai explicar para vocês como funciona o tratamento para obesidade e emagrecimento de acordo com a terapia cognitivo-comportamental. Esse protocolo, ele não foi tirado das vozes, das cabeças das pessoas. Muito pelo contrário, tem muito estudo por trás. Esse protocolo foi criado baseado em um estudo dos professores de Oxford, professores pesquisadores. Esse grupo de profissionais realizou diversos testes e descobriu que esse protocolo tem apresentado bons resultados, não só para o emagrecimento, mas também para que as pessoas consigam manter o seu peso. Aqui eu reforço mais uma vez que entender como funciona o protocolo não faz com que você não precise de um acompanhamento psicológico. Por que eu explico isso para vocês? Porque é importante que o paciente entenda o que está acontecendo com ele e como que o profissional pode ajudá-lo. Aqui vocês vão entender o que acontece num espaço terapêutico. Por que o psicólogo é tão importante nesse momento? Além disso, vocês vão entender como que as estratégias do último módulo podem auxiliar vocês nesse processo. Porque todo mundo precisa de terapia? Não. Boa parte das pessoas que estão em processo de emagrecimento vão precisar de terapia? Sim. E é bom que vocês consigam analisar, a partir desse conhecimento aqui de psicoação que eu vou passar para vocês, qual é o caso de vocês. Nada impede que vocês coloquem em prática o que está no quarto módulo, que são as estratégias. Mas caso você comece a aplicar aquilo e sinta dificuldade, você não precisa se frustrar, porque aí, a partir desse módulo, você vai entender que não é um problema com você, com a sua falta de força de vontade, que existe muito mais por trás e que existe um profissional capacitado, treinado para te ajudar nesse processo. Então, vamos lá. Como funciona esse protocolo? A gente atua na terapia em duas frentes, a cognitiva e a comportamental, como o próprio nome da abordagem já diz. A cognitiva, ela vai modificar suas crenças sobre si, sobre a alimentação e sobre o seu corpo, e vai te auxiliar na regulação emocional. As técnicas comportamentais vão modificar os seus hábitos alimentares e de vida e incluir atividade física. Também vai apoiar o desenvolvimento de estratégias para redução gradual do peso e de manutenção. Essas dietas loucas aí, que você perde muito peso porque ela é super restritiva, isso não cabe dentro de uma abordagem que visa o longo prazo, que visa um emagrecimento que permaneça. E é muito comum que as pessoas façam essas dietas, consigam perder 10, 20 quilos e aí depois acaba ganhando tudo de novo, porque não houve uma mudança comportamental, não houve uma mudança cognitiva nas suas estruturas mentais que relacionam o seu comportamento com a comida. Não houve técnicas introduzidas ali para que você consiga regular as suas emoções e não deposite as suas frustrações em comida. Existem vários pensamentos por trás do teu comportamento. Existem vários pensamentos que influenciam as tuas emoções para que você acabe fugindo da dieta, apostando numa vida sedentária, deseje a mudança fácil, o que não é fácil. Qualquer profissional que vire para você e fala, não, mudar o corpo é tranquilo, ele vai estar te enganando, porque é um processo demorado, é um processo que exige muita mudança e que exige muito esforço, mas é um processo possível. É um processo possível e eu quero que vocês entendam isso. Não é porque é um processo de longo prazo que seja impossível. E não é porque é um processo de longo prazo que precisa ser a pior experiência da tua vida. Você não precisa abrir mão de tudo, você não precisa se colocar numa situação de total desespero, em que você não pode mais sair com os teus amigos, que você não pode mais para um almoço de família, que você não pode comer nada que você gosta. Existe um caminho diferente e existe apoiada com profissionais. Lá no começo a gente conversou como o processo de emagrecimento é algo multidisciplinar, que você vai precisar de diversos profissionais. O psicólogo vai te auxiliar nisso aqui.
Ele vai te ajudar a mudar os teus pensamentos sobre comida, sobre o seu corpo, sobre você. Vai te ajudar a regular as tuas emoções e vai te ajudar a implementar hábitos que vão fazer com que a mudança de comportamento, a mudança de vida, seja permanente e faça com que o seu peso, o teu corpo, permaneça após a dieta. Porque não vai ser uma estratégia que vai durar poucos meses, vai ser uma mudança de vida mesmo. Vamos falar um pouco sobre as distorções cognitivas. Esse próprio nome distorção já mostra que os teus pensamentos não estão coerentes, né? Cognição tem muito a ver com os teus pensamentos, com a forma que o teu cérebro funciona. A reestruturação cognitiva vai agir naqueles pensamentos catastróficos. Sabe quando você fura a dieta e aí você comeu mais sobremesa do que você deveria, mais sobremesa do que estava ali no seu plano? Aí você já chuta o balde e fala: já que eu já comi sobremesa mesmo, eu nem vou seguir a dieta. Isso é um pensamento catastrófico. Isso faz parte da sua estrutura cognitiva. E é isso que está te atrapalhando na dieta. Todo mundo vai ter esse pensamento? Não. Cada um vai ter o seu tipo de pensamento que atrapalha a dieta. E aí, nesse processo, você vai descobrir qual é o teu pensamento. O que você pensa antes de cometer aquele deslize, o que você pensa antes de desistir completamente, de chutar o pau da barraca. Existem também pensamentos de tudo ou nada. Se eu não consigo fazer uma hora de atividade física, eu não vou fazer nada. Percebe que esse pensamento impede que você dê os primeiros passos? Tem a superstição ou correlações sem relação de causa e efeito mesmo. Se eu for no shopping, tenho que comer um sanduíche. Isso foi uma crença introduzida na sua rotina, na sua vida, a partir das suas vivências, que não corresponde com a realidade. Então, não é porque você vai ao shopping, ou não é porque você vai em um almoço de família, que você precisa comer até abrir o botão da roupa. E eu sei que muita gente aprende esse tipo de coisa e continua reproduzindo ao longo da vida, mas a terapia, neste protocolo, com o auxílio do psicólogo, da TCC, é possível mudar essas crenças e é possível não sofrer com isso. A parte da regulação emocional. Quando as emoções estão desreguladas, fica difícil identificar os pensamentos que geram distorções cognitivas e levam a comportamentos disfuncionais. Quando você está à flor da pele, se sentindo muito frustrada, se sentindo muito triste, cansada, isso interfere no teu pensamento, porque você fica enviesado. Seu olhar só consegue ser direcionado para aquilo que você já está acostumado. O processo terapêutico vai ajudar na aceitação e tolerância à frustração, porque é importante que vocês saibam isso. Muita gente acha que a terapia é para ajudar a tirar completamente esses sentimentos incômodos da sua vida. Então, eu não vou mais ser ansioso, eu não vou sentir medo, eu não vou ficar com raiva, eu não vou ficar impaciente. E não é isso, porque nós somos seres humanos. E todo ser humano tem sentimento. E mesmo sentimentos incômodos. Todos os sentimentos têm uma função na nossa vida. Então, se eu sinto raiva, aquilo indica algo que eu preciso olhar para que eu consiga resolver. Se eu estou com medo também, é uma questão de sobrevivência. Se a gente não tem acesso a essas emoções, é porque temos um problema. Então, já que eu não posso eliminar tudo isso da minha vida, eu preciso aprender a lidar. Fugir, tentar me esquivar dessas emoções não é resolver o problema. Ficar tentando me livrar delas a todo custo faz com que você prolongue aquela emoção. Então, na terapia, você vai conseguir lidar com a tolerância à frustração. Ele também vai te ajudar a ampliar o repertório comportamental. Como isso funciona? Às vezes eu sinto ansiedade e aí eu só quero muito comer um bolo inteiro, ou muito chocolate, ou fugir do plano alimentar, que seja. Não precisa necessariamente ser um exagero. Mas isso é um comportamento associado a uma emoção e que não precisa acontecer dessa forma, mas que muitas vezes foi enraizado no nosso comportamento. A TCC vai te ajudar a fazer uma desfusão disso. Você está fusionado ali, a tua emoção necessariamente precisa estar associada a esse comportamento. Com a TCC, você vai conseguir ter ferramentas para desfusionar, desassociar uma coisa da outra. Imagine que você cortou seu dedo e está doendo muito. Você conseguiria, no auge da dor, dar uma explicação clara e detalhada sobre uma área do conhecimento que você domina muito? Então, eu estudo psicologia, é uma área que
eu domino minimamente ali dentro dos meus estudos e eu consigo explicar para as pessoas aquilo que eu estudo. Mas se eu estiver sentindo muita dor, eu não vou querer explicar nada, eu não vou ter condição mental, cognitiva para pensar nessa explicação e conseguir transmitir a mensagem. Eu vou estar completamente focada na minha emoção, que é a dor ali, aquele incômodo. Então, quando eu estou muito incomodada, eu tive um dia muito cansativo e estressante, eu não vou conseguir parar para pensar nesse padrão de comportamento. Então, eu preciso regular primeiro a minha emoção antes de agir impulsivamente. Agora, a modificação do comportamento, que é a terceira frente, que é a mudança gradativa e sustentável. E aqui entra um ponto delicado, porque a gente quer tudo para ontem. Eu quero perder 10 quilos em 2 meses, em 3 meses. Ai, porque eu vi que fulano conseguiu. E, ok, pessoas diferentes podem ter resultados diferentes, mas é muito difícil que essa mudança seja sustentável. Por quê? Porque a gente tem padrões de comportamento. A gente desenvolve esses padrões ao longo da nossa vida para que a gente consiga sobreviver. E eles têm uma função dentro da nossa vida que podia fazer sentido lá quando a gente aprendeu e que hoje já não faz mais sentido. Então, quando a pessoa começa a regular as emoções por meio da comida, comendo algo gostoso, que vai ser prazeroso e vai gerar prazer, aquilo tem uma função, que é de alívio. Mas hoje esse comportamento, depois de alguns anos, faz mais mal do que bem. Então ele ficou disfuncional. E aí é necessário uma intervenção para que haja uma mudança nisso. É preciso começar aos poucos, porque se você quer dar um passo muito maior do que consegue, vai gerar frustração. Você vai achar que é incapaz, que não vai conseguir nunca. Então, passinhos de bebê, vai devagarzinho, e aí conforme você vai conquistando essas mudanças, você vai percebendo que é capaz e vai ficando cada vez melhor naquilo. Começar pelo que é mais sustentável no longo prazo. Não adianta você querer começar indo todos os dias da semana para academia, fazendo dieta super restritiva, não pode leite, não pode doce, não pode glúten, não pode nada, e aí você até emagrece por um tempo e depois você quer voltar a comer tudo aquilo, você quer um dia de descanso na academia, então é gradativo. Aquilo tem que se tornar parte do seu estilo de vida, tem que ser possível dentro da tua rotina. As pessoas têm uma vida para além do corpo delas, né? Desse foco no corpo. Então você quer interagir com a sua família, você quer ir num jantar com seus amigos, você quer tomar uma cerveja no fim de semana, e tudo isso cabe dentro da rotina, desde que esteja no plano. A modificação comportamental vai te auxiliar nesse percurso. O protocolo é uma prática baseada em evidência. O que isso quer dizer? Dentro da psicologia, a gente tem níveis de evidência diferentes, não só na psicologia, em qualquer área da saúde. Quando você vai fazer um tratamento, esse tratamento foi amplamente estudado antes de ser aplicado em você, ou pelo menos deveria. Existem alguns comportamentos antiéticos que criam tratamentos, que criam protocolos e tentam aplicar nas pessoas que não tiveram nenhum tipo de estudo prévio, mas não deveria ser assim. O correto é que hajam evidências que comprovam a eficácia daquilo. Vamos fazer uma associação com câncer. Hoje a gente sabe que o tratamento padrão ouro, ou seja, o melhor tratamento possível para o câncer é quimioterapia e cirurgia, talvez. Eu falo talvez porque em alguns casos não cabe cirurgia, mas a quimioterapia é sempre o tratamento mais indicado. Se você tem câncer, você vai querer fazer o melhor tratamento, eu imagino. E, no caso, o tratamento para emagrecimento com melhores resultados hoje é o protocolo de Oxford, é o tratamento a partir da terapia cognitivo-comportamental. Esse tratamento é um tratamento transdiagnóstico, que significa que ele não foca em apenas um aspecto, ele não foca só na emoção, ele não foca só no comportamento, ele vai identificar o que em você precisa ser entendido e vai atuar naquela frente. Então, ele procura integrar técnicas adequadas a todo um conjunto de problemas emocionais. Ele vai atacar o pensamento, ele vai atacar a emoção, ele vai atacar o comportamento. A primeira fase do protocolo é focada no emagrecimento
ele vai focar na segunda parte na manutenção do peso, e esse é o grande diferencial desse protocolo. Apostar na manutenção do peso, para que você consiga manter isso de forma sustentável. Os pesquisadores que estudaram esse protocolo e verificaram os resultados são essas 3 pessoas aqui: a Débora, o Zafra e o Christopher. Primeira coisa, chegou no consultório, ele vai fazer uma primeira sessão ali para entender quais são as suas demandas e vai começar a fazer a sua conceituação cognitiva, que significa entender os processos que mantêm aquele problema que você quer modificar, no caso, o emagrecimento. Depois ele vai atuar na modificação de crenças nucleares disfuncionais. Então, aquele pensamento de que você é incapaz, de que não merece ter o corpo que deseja. Ele vai trabalhar a imagem corporal que você tem. É muito comum que pessoas que engordaram muito no decorrer do tempo não consigam perceber o tamanho, a dimensão daquele engordar. Então ela olha e se vê como ela se via antes. Ou então ela se vê muito maior do que ela é de fato. O redirecionamento dos objetivos. Então, começar a fazer aquilo que não depende do peso ideal. Também é comum que as pessoas adiem outras coisas em sua vida com o ideal de que aquilo só vai acontecer quando ela emagrecer. Então, eu só vou mudar de emprego quando eu emagrecer, eu só vou usar as roupas que eu gosto quando eu emagrecer, e a vida é hoje. E é possível viver aquilo que você deseja, apesar do seu corpo. E isso vai te ajudar no processo de emagrecimento. Então, isso será trabalhado nesse tratamento. A modificação comportamental, tão importante, então mudança de dieta, mudança de estilo de vida, introdução de atividade física. A psicoeducação, que é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, só que de forma mais aprofundada, focada exatamente no que você precisa. E, como eu falei para vocês, nada substitui o tratamento psicológico. Numa pesquisa com mais de 1.300 psicólogos licenciados, conduzida pela Associação Americana de Psicologia, 7 em cada 10 psicólogos colocaram as técnicas da TCC entre as estratégias mais eficazes que eles usam com pacientes que enfrentam dificuldades para fazer dieta e perder peso. Isso significa que a abordagem com melhores resultados tem sido a TCC. Ai, eu faço terapia, como é que eu descubro se o profissional que trabalha comigo é da TCC ou de outra abordagem? É só perguntar. Ele vai te explicar qual é a abordagem que ele segue e, a partir disso, você pode pesquisar mais sobre a abordagem e entender se aquilo é mesmo o que você procura. Esse trecho aqui foi retirado do livro Armadilhas da Dieta, está na página 11, tá bom? Agora a gente vai para o mais esperado de todos, o módulo 4, que é uma espécie de clube do livro sobre as principais técnicas que vão te ajudar nesse processo de emagrecimento e de manutenção do seu peso. Até já!